Oi, Valéria, tudo bem? Tá fechado o microfone. Tudo bem, Mauro? Bom dia, Mauro. Bom dia a Bom todos que nos dia. acompanham no café da TV Fórum. Que bom que você está aqui. Estou querendo muito te ouvir nessa reta final. Aí, qual o teu olhar para a reta final da campanha? Né? Tem fatos importantes que aconteceram aí nos últimos dias. Né? Muito bem. Bom, vamos por partes, né? Há muitos temas. Evidentemente, nós estamos satisfeitos com o resultado da pesquisa da IPEC, que nos traz boas notícias. No fundamental, está confirmado, agora que estamos quase a 10 dias do processo eleitoral, mas os dias têm um impacto muito grande. Está confirmado o favoritismo do Lula, está confirmado altíssima taxa de rejeição do Bolsonaro, e, portanto, entramos na hora dos momentos finais da luta eleitoral em condições que permitem alimentar com muito realismo, com muito pé no chão, com muita cabeça fria, o horizonte da vitória. Ele se aproxima. Esta é a conclusão mais importante. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ver as contrapressões e as armadilhas que estão, digamos, no processo. Durante estes próximos 10 dias, o tema central, evidentemente, é a luta para tentar aumentar ou, pelo menos, preservar a vantagem relativa que o Lula conquistou. Como diz a Fátima Xavier, é a contagem regressiva. Nesta luta, o centro da batalha é a disputa por votos indecisos e votos que se inclinaram por outras candidaturas, mas que, diante do perigo que significa a presença do Bolsonaro num segundo turno, possam ser atraídos para uma decisão de tipo estratégica, o chamado voto útil, que é o voto contra o perigo mais elevado. Isto tem grande importância porque há um perigo mais elevado, ou seja, Bolsonaro anunciou nos últimos dias que não vai aceitar o resultado eleitoral. Ele fez uma declaração que entra nesta categoria que você tem chamado das declarações anedóticas. Uhum. Né? Ele fez a declaração de que, se ele não tivesse 60% dos votos, estaria suspeita a apuração e a totalização da contagem feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem. Isto, na verdade, é um anúncio de que ele, no dia das eleições, assim que for confirmado que perdeu as eleições, ele vai denunciar o processo eleitoral. Uhum. Ou seja, está em disputa ainda se o Lula vence no primeiro turno. Esta é a questão central. Mas, admitindo que o Lula vença no primeiro turno por 50,5%, 51%, 52%, o Bolsonaro não acata o resultado eleitoral. E ele vai fazer, portanto, uma arruaça, um alvoroço. Ele vai fazer um movimento de tipo provocatório contra os tribunais superiores. Uhum. E, portanto, nós temos que trabalhar com esta hipótese. Lutamos pela vitória no primeiro turno, mas é preciso saber que ela produz uma reação do Bolsonaro, e temos que ter um plano A e um plano B, e, se possível, um plano C. Bom, diante desse, nós temos que nos antecipar aos acontecimentos. Repito, não está garantida a vitória no primeiro turno, mas, se acontecer, nós já sabemos qual é o movimento do Bolsonaro. Ele vai denunciar e vai estar apoiado no fato de que o Alexandre de Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral aceitou um contexto que é uma armadilha, que é a ideia de que é legítimo que haja contagens paralelas. Veja, no processo eleitoral brasileiro, a única totalização e contagem é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, ele é um órgão independente de justiça
que tem justamente como missão mais importante organizar as eleições. E organizar as eleições não é somente disponibilizar as urnas e registrar as candidaturas, mas é fazer a apuração do processo eleitoral. A apuração é um elemento central. Eu não sei por que esta ideia do controle externo sobre o Tribunal Superior Eleitoral evoluiu. Uma coisa, veja, a ideia de que tem que haver pressões e contrapressões, e portanto, observadores externos a todas as instituições. Eu não vejo nenhum obstáculo a isso, me parece que está tudo bem. Mas uma coisa é que haja observadores que não são parte do tribunal no TSE, e outra coisa é fazer a apuração paralela. Muito bem. A apuração paralela está cantado. Ela não vai ser feita para confirmar pelas Forças Armadas, não vai ser feita para confirmar o resultado do Tribunal Superior Eleitoral. Sentido da apuração paralela. A apuração paralela vai ser feita para contestar o resultado. Para contestar! É óbvio. Mas é 2 mais 2. É como você ter... Veja, no futebol não se instituiu o VAR, é um controle externo sobre o juiz dentro de campo, é um mecanismo de compensação. Só se pronuncia o VAR quando ele discorda da decisão do juiz do campo. Então, esta eleição vai ser por VAR, Mauro. Bom, então, diante disso, a esquerda está diante de um desafio que é o plano A, como respondemos a isso. Bom, é um ataque frontal à democracia, portanto, o discurso previsível do dia 2 do Bolsonaro, se perder no primeiro turno, é um ataque frontal à democracia. Tem que ser respondido imediatamente. Bom, diante disso, a primeira resposta tem que vir daquele que é atacado, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que vai proclamar a vitória do Lula no primeiro turno. O TSE tem que responder imediatamente, significa que o Bolsonaro faz um pronunciamento assim que é anunciado o resultado, no domingo à noite, o TSE tem que responder no domingo à noite. Não pode marcar uma reunião plenária do TSE para terça-feira, porque na segunda-feira tem 2 juízes que têm um exame oftalmológico marcado. Quer dizer, só para nós entendermos, é uma situação de emergência nacional. Tem que ser resposta imediata. E assim como o TSE tem que fazer uma resposta imediata, Mauro, a esquerda também tem que fazer uma resposta imediata. Ou seja, PT, PSOL e PCdoB têm que compreender que, a partir daí, há uma disputa política cujo desenlace é incerto. Bom, o mais provável, é evidente, que ele seja derrotado, mas há uma incerteza no ar. Porque, evidentemente, se as Forças Armadas derem apoio à contestação eleitoral do a contestação eleitoral do Bolsonaro. Ainda não tomei o meu café matinal. Tá perdoado. Você me perdoa. Enrolei a língua porque está me faltando um pouquinho mais de cafeína. Mas, enfim, a esquerda tem que responder à altura e tem que chamar as ruas. Não há alternativa diante de uma situação de emergência nacional, que é um desafio frontal do Bolsonaro ao desenlace do processo eleitoral, uma denúncia, estando ele na presidência da República, ocupando... E não é para guerra, né, Valério? Me parece que se chega lá domingo, 8 da noite, e Lula, 9 da noite, e Lula vencendo no primeiro turno, é ir para a rua para celebrar, para criar o fato consumado, entendeu? Claro. Ganhou, vamos comemorar a vitória, né? Acho que é isso, não é ir para a guerra, não é ir armado para combater o Bolsonaro. Não há nenhuma guerra, é simplesmente celebrar a vitória política, mas tem que ser numa escala que seja forte o bastante para inibir o movimento Bolsonaro, porque o Bolsonaro, não aceitando o resultado, vai chamar as ruas. E nós vimos o que ele teve capacidade de... aquilo que, digamos, nós podemos definir como uma força social política de choque importante. Então, a noite do dia 2 não é uma noite para nós vermos os gols da rodada, é uma noite que, previsivelmente, a esquerda já tem que estar preparada para ter que lutar pela confirmação da legitimidade da sua vitória nas urnas, que é hoje a hipótese mais provável. Nós estamos construindo ela
Não quero colocar o carro à frente dos bois, mas é preciso um pouco de pensamento tático preventivo diante de um cenário que se apresenta como o mais provável. O mais provável, Mauro, neste momento, é que a dinâmica fundamental do processo eleitoral, que vem há um ano abrindo caminho, que é a polarização entre Bolsonaro e Lula, vai ser confirmada nos próximos 10 dias. Significa que todas as outras candidaturas vão desidratar, vai haver uma lipoaspiração. Eu não tenho nenhuma... Não creio que seja possível nem ao Ciro, nem a Simone, nem a nenhuma das outras candidaturas manter os patamares que tem até agora. Isso é tudo uma ilusão de ótica transitória. E vai haver um esvaziamento, vai haver voto estratégico. A maioria na direção do Lula, uma parte também na direção do Bolsonaro, ou seja, na reta final, a diferença entre Bolsonaro e Lula vai diminuir. Porque se esvaziam todas as outras candidaturas, confirma a antecipação do segundo turno para o primeiro, que vai prevalecer a taxa de rejeição. E o voto estratégico é justamente isso. É a escolha de quem devo votar para derrotar o maior perigo. Bom, o maior perigo, não tenhamos nenhuma dúvida, é Bolsonaro. 4 anos de Bolsonaro, mais 4 anos seriam um desenlace dramático, trágico. Ele avançaria aí, claramente, sejamos lúcidos, na direção de um giro bonapartista. A mudança do regime que ele não esconde desejar, a vitória seria simplesmente a luz verde para a subversão do regime, para um regime autoritário, e as condições de vida dos trabalhadores do povo estariam seriamente ameaçadas, a esquerda estaria encurralada, com as suas condições de existência política em suspenso. E, por outro lado, nós temos que ser conscientes que a batalha para derrotar Bolsonaro é a primeira parte de uma disputa mais de fundo, que é uma luta contra o fascismo no Brasil, que passa pela investigação do Bolsonaro, condenação e a ida dele para a prisão. Este processo não termina bem. Ou seja, esta fratura aberta na sociedade brasileira, ela não vai acabar de forma simples dependendo unicamente do desfecho das eleições do dia 2. Duas observações, né? Bolsonaro recebeu essa pesquisa do IPEC falando da Jeanine Áñez. Tem sido um tema obsessivo para ele, né? O bastidor que a Bela Megali trouxe, né? Essa questão da prisão, da possibilidade de prisão, está sendo um tema cada dia mais obsessivo para ele. Então é isso, E me parece que a definição desta luta contra o fascismo no Brasil tem repercussão mundial. Não é apenas brasileira, né? Terá repercussão na luta contra a extrema-direita e o fascismo em todo o planeta. Um aspecto interessante é que eu mostrei mais cedo aqui, Valério, a Simone Tebet está derivando para uma estratégia similar à do Ciro, que é dar prioridade ao combate ao Lula, em vez do Bolsonaro. E aí, vamos dizer assim, a política de frente ampla tem que dar seus frutos agora também, né? Você falou da posição da esquerda no domingo, mas essa ampliação da frente ampla vai ser fundamental também no domingo, né? O Luiz Nunes Ferreira, que foi motorista do Marighella e depois migrou para a direita, que foi um destacado membro da LN na juventude, depois foi indo cada vez mais para a direita, voltou, né? Não voltou para casa propriamente, mas voltou para o campo democrático. E foi ele que fez o principal combate a Simone Tebet, né? Simone Tebet comparou o Lula com o Perón, né? Que é uma coisa que o Ciro e o Bolsonaro têm dito, né? Se Lula se elege, não sai mais, é uma pataquada dessa, né? E aí ele diz: Perón foi um populista autoritário, o governo Lula foi popular e democrático. Vamos dizer assim, no domingo à noite, esta política de frente ampla tem que render seus frutos também, né? Essa turma da direita liberal que entrou tem que sair a campo também, né? No domingo à noite, o que está em causa são as liberdades democráticas e a legitimidade do processo eleitoral brasileiro, que é um dos mais modernos, seguros e insuspeitos do mundo. Quer dizer, veja, em alguns temas o Brasil é vanguarda. O Brasil é desigual e combinado. E no processo eleitoral brasileiro é um dos mais, tecnicamente, um dos mais avançados do mundo. Só quem não viveu o que era o flagelo da votação nas cédulas de papel e a contagem, que era algo medieval, era permanentemente sob suspeita.
E com razão, porque havia manipulação de votos no processo de contagem, de apuração nas mesas de apuração. Então nós demos um salto qualitativo, fomos em alguns setores nós fomos pioneiros, como na digitalização do processo eleitoral. Então domingo realmente o desafio é que todos aqueles que têm um mínimo digamos, de equilíbrio e honestidade diante de uma história de décadas de lisura do processo eleitoral, nós esperamos que tenham coragem de desafiar o capitão. E claro que há uma ameaça no ar, porque há sempre no Brasil a espada de Damocles sobre a nossa cabeça, que é o pronunciamento das Forças Armadas. Ninguém pode esquecer qual foi o papel do Vilas Boas em 2018, quando ele fez uma ameaça explícita ao Supremo Tribunal Federal, que teve enorme importância, gigantesca importância, na precipitação deste giro espantoso que teve a vida política brasileira. Mas eu penso que não é só no Brasil, hein? Vai ser no Brasil, mas vai ser um processo com dimensão latino-americana, se não mundial. Ou seja, lá nos Estados Unidos, os candidatos republicanos, e olha que eles são favoritos para vencer a eleição lá, agora em novembro, a eleição para a Câmara dos Representantes e das Representantes, a Câmara das Deputadas e Deputados, eles já estão contestando, dizendo que vai ter roubo, que vai ser, eles já estão contestando, é uma estratégia mundial da extrema-direita, a contestação aos processos eleitorais. A extrema-direita, ela é avessa à democracia, às eleições, né? Mesmo com a perspectiva de vitória, como o Bolsonaro fez aqui em 2018. Mesmo vencendo, ele contestou as eleições. Porque eles contestam as eleições. E basicamente porque o critério da extrema-direita é subverter o regime democrático, instituir um regime autoritário. Então, o único resultado é como eles se interpretam como sendo a emanação da vontade nacional. Se não vencem é porque foram roubados. Não existe a possibilidade deles não serem a maioria. Se não vencem, fomos roubados. O discurso do Bolsonaro para o domingo, dia 2, já está pronto, já está anunciado. E, evidentemente, nós não podemos deixar... Nós não temos como improvisar no dia 2. Claro que cada dia a sua agonia, e nós temos batalhas preparatórias até o dia 2. Ia te perguntar disso, sobre essas batalhas. Eu queria uma análise sua sobre a tática que está sendo usada nesse momento pela campanha Lula, mas deixa eu registrar aqui o Trajano Candelária: antecipar golpe do Bozo é questionar as Forças Armadas em sua honra e papel histórico. Trajano, o papel histórico das Forças Armadas é dar golpe nesse país. Né? A honra das Forças Armadas. Ai, meu Deus. A honra da Força Armada são centenas de mortos. Centenas de mortos desarmados que foram torturados até perder a vida. Honra. Nunca foram julgados no Brasil. As Forças Armadas da República Brasileira estrearam com o massacre de Canudos. E a história delas é uma história de massacre e massacre. Não tem honra nenhuma, não, desculpa, mas... Se nossa vitória for larga no primeiro turno, não arrisco ainda? Sim, Márcia, o que eu acho que me parece que o Valério está dizendo é o seguinte: que se a vitória vai ser larga, se o Lula vencer por 52 a 35, a distância é grande, mas a questão é que não será uma vitória larga para o primeiro turno, né? Vai ser 50%, 50,5%, 51%, 52%, e é isso que Bolsonaro vai contestar. Não vai ser a diferença entre ele e Lula, vai ser a contestação da vitória de Lula no primeiro turno. E o Unidunimotog 7 diz: Bozo e apoiadores não acreditam em pesquisas, está sendo ótimo. Uni, não se iluda, eles acreditam sim. Eles acreditam piamente em pesquisa, eles fazem o jogo de cena que não acreditam, é uma estratégia, mas eles acreditam, assim cristaliza ainda mais o seu bando irredutível. É meramente uma estratégia, eles contratam, a maior despesa da campanha de Bolsonaro é com pesquisa, eles leem pesquisa obsessivamente, como todos os demais candidatos. Fernando Fazani: Bozoloides não acreditam em ciência, pesquisa, satélite, não leem livros porque é um monte de amontoado de palavra, efeito cloroquina. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a subestimação em relação a Bolsonaro, bolsonarismo e extrema-direita. Para falar, então, sobre tática, como é que você viu essas decisões da campanha de Lula, que é ir ao Ratinho, amanhã,
não ir ao debate do SBT no sábado, ir ao debate da Globo na quinta-feira da semana que vem. E, sobretudo, essa decisão de ir para as periferias em São Paulo, priorizar comícios nesse fim de semana, um na Zona Leste, em Itaquera, e outro na Zona Sul, no Capão Redondo? Não é no Capão, não. Mas na periferia da Zona Sul de São Paulo. Como é que você vê essas táticas finais aí da reta final? Eu vejo que os comícios são o momento-chave da reta final. Quero começar por aí. Nós estamos falando de São Paulo, nós estamos falando de Belo Horizonte, nós estamos falando do Rio de Janeiro. Domingo vai haver um grande comício nos Arcos da Lapa. Isso. A eleição do Rio está indefinida, ela caminha para um segundo turno. Portanto, a batalha para derrotar o Castro e as forças bolsonaristas no Rio está viva. A diferença entre o Castro e o Freixo vem diminuindo. Então, eu penso que os comícios, o de Belo Horizonte também, Lula, nós vamos vencer as eleições, neste primeiro turno, em função da diferença, da vantagem que nós temos no Sudeste. Este é o elemento central do processo eleitoral. E em Minas se dá uma batalha decisiva. Então tem grande importância o comício de Minas e os comícios de São Paulo, em Itaquera e na Zona Sul. Veja, qual é o papel dos comícios? No comício, os candidatos Lula e Haddad, no caso de São Paulo, vão falar, evidentemente, para a nossa base social. Mas a nossa base social é mais ativa, é a que nós chamamos o ativismo, é a militância. Na reta final, a militância faz uma diferença muito grande, porque ainda que aparentemente seja tão estreita a faixa dos indecisos, que parece que é invisível, não é invisível. Na reta final, os indecisos não são somente aqueles que, diante das pesquisas, não fizeram uma opção eleitoral, mas são aqueles que fizeram opções eleitorais, mas não têm um voto consolidado e pode depender de uma conversa final. Então, quando nós falamos que somos capazes de reunir nestes 3 estados 150, 200 mil pessoas em comícios, o efeito multiplicador é que um militante é alguém que tem uma capacidade de articulação, tem um empenho emocional, tem um compromisso intelectual, portanto, tem uma clareza de ideias, uma decisão, digamos, a força de uma vontade que incide sobre os outros e é um multiplicador de votos. Então, e tem muita importância porque nós precisamos da militância também para o dia 2, porque este resultado eleitoral, repito, volto ao tema anterior, estará sendo disputado fora das urnas assim que for anunciado o resultado da vitória do Lula. Então, a primeira decisão era, a mais importante, era não sair das ruas, manter comícios finais. Este é o mais importante. Segundo, eu acho que o Lula tem que tirar conclusões, o comando, né? Estou falando do Lula, mas não quero ser injusto. A coordenação tem que tirar conclusões do primeiro debate na Band. No primeiro debate da Band, nós não fomos bem. O Bolsonaro foi pior, evidentemente, porque ele deu um tiro no pé, mas nós não fomos bem. O Lula teve algumas intervenções felizes, mais para o final do debate, quando a audiência já tinha caído muito. Mas logo na primeira pergunta, que foi o ataque frontal do Bolsonaro contra o Lula, em vez de responder à altura e dizer: Bolsonaro, você, antes de abrir a boca contra mim, tem que lavá-la com sabão, porque sobre os seus ombros está o peso de algumas centenas de milhares de mortos que perderam a vida durante a pandemia, porque o seu governo não teve compromisso na compra o mais rápido possível da vacina. Responder à altura, polarizar. Então dizer, o senhor é responsável pela pior gestão da pandemia no mundo. E muitas centenas de milhares de vidas foram sacrificadas porque o seu governo era um governo negacionista. Algo nesse estilo. Muito bem, não foi isso.
começou a comentar que o seu governo foi que instituiu a CGU, que é a Controladoria Geral da União. Quando ele entrou na controladoria da CGU, eu disse, eu quero morrer. Porque ali nós já perdemos. Nós estamos falando para o povo brasileiro. Nós temos que dizer que para o povo brasileiro que o Bolsonaro é responsável pelo genocídio da pandemia, é responsável pela queda do padrão de vida, o aumento da miséria, a fome em massa de volta no Brasil, pelo incêndio da Amazônia. É simples, tem que bater onde dói. E o Lula que é o programa que foi ao ar ontem à noite, que é impressionante. Acho que é o programa mais então, nós chegamos todos a uma conclusão e depois a orientação do programa, felizmente, foi mais, como você diz, assertiva, que é uma palavra do momento, ou seja, foi mais contundente, que era uma palavra do momento há 10 anos atrás. Eu tinha usado mais cedo, nós somos de 10 anos atrás. Nós somos das palavras do momento de 30, 20, 10 anos atrás. Foi muito contundente, muito, muito forte, muito agressivo, né? Foi bom. Lavou a alma, né, Valério? Sim, mas é assim que se faz. Então, houve uma reorientação. Então, eu penso que nós não podemos perder a oportunidade de derrotá-lo. E isso significa fazer escolhas. Eu creio também, Mauro, faltam agora 4 dias para o debate do SBT. Faltam 4 dias para o debate do SBT. Vai haver um certo jogo aqui na disputa daqui até o sábado. Portanto, eu deixaria um pouco em suspenso essa decisão de não ir ao debate do SBT não é definitiva. Não é definitiva. Eu penso que isto está digamos, é um movimento. Veja, nós temos que escolher, nós temos todo o direito, e é lucidez estratégica, escolher qual é o terreno no qual queremos fazer o combate. Nós não podemos aceitar terrenos que são uma armadilha. Uhum. Então, isto tem uma certa importância. É diferente uma entrevista... A chance do debate no SBT ser uma armadilha não é pequena, né? Não é pequena. Por isso é que tem que ser considerada. Não é um problema secundário. Mas, por outro lado, a ausência de debates foi um dos fatores que explicou que, em 2006, tenha havido segundo turno. Lembra que, em 2006, o Lula não foi a debate. E criou-se uma situação que depois confirmou, me parece de forma irrefutável, que teria sido um erro, que é que no segundo turno o Alckmin teve menos votos que no primeiro. Então era possível ter derrotado o Alckmin no primeiro. E uma das razões foi a ausência dos debates. Então, veja, não é uma decisão simples, é isso que eu quero ponderar, Mauro. Nós fomos informados, eu fiquei também sabendo ontem, que, em princípio, era inclinação por essa decisão. Veremos. Ainda faltam alguns dias. É importante, né, Valério? Me parece, eu tenho falado disso aqui, que é assim, importante entender quem é o Lula como falante, né? O Lula é um contador de causos. Então, o Lula, o formato debate não é... O Lula nunca foi um campeão dos debates, nunca. Por quê? Porque o formato debate, o Lula fica aprisionado. Porque o que o Lula... Vocês vão ver o Lula no Ratinho, vai ser um show. Porque é isso, ele senta ali na mesa e vai conversando, e vai contando caos, né? E vai articulando as histórias. É isso que é o Lula. Essa coisa dos 30 segundos, 15 segundos, 10 segundos, o Lula, em geral, não se dá bem com o Lula. Isso. E o Bolsonaro, por outro lado, sim. Porque o Bolsonaro é alguém que é incapaz de produzir qualquer conteúdo que dure mais do que 1 minuto e meio, 2 minutos. Então, esse formato ali não é ruim para ele. Não é ruim. Não. O Lula é ruim, porque o Lula fica visivelmente aprisionado no formato de 1 minuto, 30 segundos, 40 segundos, né? Mas é isso, tem que se virar nos 30, né? Não tem jeito, é o que tem. Né? Vamos ver. Exatamente, esse é um dos problemas. Não há nenhuma dúvida. Não é uma decisão simples. O debate da Globo, evidentemente, é muito importante. Para mim, a prioridade, entretanto, são os comícios. Os comícios são o momento decisivo em que nós vamos consolidar a disputa pela vitória do primeiro turno
E, ao mesmo tempo, nós temos que continuar procurando incidir sobre personalidades que se inclinaram pelo apoio à candidatura do Ciro, eventualmente até da Simone, mas que compreendem a importância do voto estratégico para derrotar Bolsonaro diante do perigo que é, a partir do próprio dia 2, começa uma fase da vida política brasileira que vai até ao fim do mandato do Bolsonaro, que é o imprevisível. Porque, evidentemente, nós estamos diante de uma liderança política de uma corrente fascista. E os fascistas, eles são famosos pela sua ousadia. Ou seja, eles desafiam os limites da disputa política eleitoral no contexto das regras do regime. Mas eles desafiam frontalmente, ou seja, eles não, para usar, digamos, a imagem, eles não respeitam as regras do jogo. Eles estão dispostos a dar todo tipo de golpes, rasteira o tempo todo. E, portanto, nós não podemos ser ingênuos e temos que preventivamente nos preparar para responder ao perigo que está em aberto. E só há uma saída para isso, que é a mobilização popular. Evidentemente, as amplas massas, Mauro, preferem acreditar que tudo vai dar certo. Há sempre um perigo hipnótico, há um perigo, há uma ilusão meio sonâmbula de que o dia de amanhã vai ser como o de hoje, que estas eleições vão ser como todas as eleições foram. A mente humana, ela se sente atraída pela ideia de que não há surpresas. Porém, digamos, o desafio da vida é que há surpresas. O desafio da vida é que é perigoso viver. Nós não poderíamos, evidentemente, levar uma vida normal, ter vidas intestinais saudáveis, se estivéssemos sempre em alerta, como é o lema dos escoteiros. Mas a verdade é que é preciso estar mesmo sempre em alerta, embora isto seja psiquicamente exaustivo. E no Brasil, não é fácil ter uma vida intestinal saudável, porque nós temos que estar permanentemente num grau de estresse político. Por quê? Porque a luta de classes aqui é terrível. E veja, nós estamos diante de uma situação que é ridícula, Simone Tebet dizer a esquerda é uma ameaça autoritária, quando no Palácio do Planalto está Bolsonaro dizendo que não acata o resultado do dia 2, senão, se ele não vencer com 60%, é porque foi fraudado. Aí a Simone Tebet, que chegou ontem do planeta Marte, toma a palavra e diz: estou muito preocupada. Por que você está preocupada, Simone? Porque a esquerda brasileira ela quer se eternizar no poder. Eles são como o Perón. Bom, vamos lembrar que quem deu o golpe na Argentina foram as Forças Armadas de 55 para derrubar o governo do Perón que tinha sido eleito. O Perón não deu nunca nenhum golpe. Ele foi derrubado por um golpe em 55. Só para nós lembrarmos isso. E o governo do Perón durou 5 anos. Sim. Então, eu não sei exatamente qual é a metáfora histórica. É absurdo. Quer dizer, isso revela como os representantes da classe dominante brasileira, mesmo aqueles que estão críticos em relação ao governo Bolsonaro, são incapazes de compreender qual é o desafio da etapa histórica que nós estamos atravessando. O desafio da etapa histórica é derrotar o fascismo. É uma candidatura fascista dentro do que está no poder no Palácio do Planalto. Mas aí tem um aspecto interessante, né, Valério, que deixa eu só registrar, o Trajano explicando aqui. Nós sabemos isso, né, que os militares não têm honra alguma, mas eles gostam de bater no peito e reafirmar a honra. É isso aí, é o discurso deles. A gente tem uma polarização política no país.
E a esta polarização política, Valério, eu penso, corresponde uma polarização narrativa. Então é o seguinte, ou você está na lógica narrativa discursiva do polo Lula, se você não está, você vai ser atraído pela lógica discursiva narrativa do polo Bolsonaro. E aí o que a gente vê é a Simone Tebet e o Ciro, cada dia, quanto mais perto chega da eleição, mais se aproximam desse polo narrativo do Bolsonaro. Né? Incrível que isso esteja acontecendo, né? Você pega a Simone Tebet, que, por sinal, é uma pessoa desse mundo, né? Você olha o mandato da Simone no Senado, é um mandato contra os indígenas, contra o sem terra, é um mandato reacionário. Ela deu uma guinada ali na CPI da Covid, mas ela é uma mulher reacionária, não é progressista, nunca foi. E é isso, né? Nesse momento em que você tem duas narrativas, não tem a narrativa da terceira via, não existe no Brasil nesse momento. Então, ou você vem para a narrativa do polo democrático, ou você se encosta na narrativa do polo fascista. Né? Isso obedece a uma tática política que é que, no Brasil, como você diz, o espaço político para o nem, que é nem Bolsonaro, nem Lula, é muito estreito, é muito reduzido. O país está social e politicamente fraturado. Então, de um lado, você tem a imensa maioria do movimento operário, você tem todos os movimentos sociais mais poderosos, você tem, portanto, o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento estudantil, o movimento sindical, os movimentos camponeses, os movimentos populares, os movimentos de cultura, os movimentos indígenas. Você tem um leque, uma base social. Do outro lado, você tem a mobilização da pequena burguesia proprietária, assustada, exasperada, descontente, que é a expressão de um certo ressentimento histórico com a dinâmica do capitalismo brasileiro dos últimos 30, 40 anos, com a estagnação da longa duração, que interrompeu a ascensão social, né, de camadas médias, porque, evidentemente, o impulso do crescimento do pós-guerra já se perdeu. São camadas médias com escolaridade interrompida, ensino superior incompleto, enfim. Lembremos que no Brasil 80% daqueles que completam o ensino superior não conseguem atuar no campo de trabalho para o qual estudaram, portanto é o mundo dos pequenos negócios, que sofre a pressão dos impostos. Então é uma base social que está ressentida, que tem fantasia, uma nostalgia do que foi a época da sua ascensão social durante a ditadura militar, porque naquela época não era necessário muita escolaridade, não era necessária um repertório cultural muito grande, uma especialização no trabalho, uma formação técnica muito elevada para... com pequenos negócios prosperar muito rapidamente. O padrão de vida durante os anos 70, quando a economia crescia na média próxima a 8%, 9% durante 4, 5 anos, ela era esta força de impulso, né, um elevador social que que tornava muito mais fácil a melhoria do padrão de vida. Então, esta base social do Bolsonaro, ela é a expressão deste rancor histórico com a estagnação na longa duração e a sua decadência material. Também se sentem culturalmente diminuídos, oprimidos, diante da urbanização, diante da nova geração, a nova geração urbana brasileira, com a expansão do ensino público. Os filhos têm um repertório cultural muito mais elevado que o dos pais, se sentem diminuídos e desconfortáveis pelo que interpretam como sendo uma elite cultural arrogante, presunçosa. Então o país está fraturado. Então, veja, candidaturas como a da Simone e a do Ciro, quando tentam disputar o voto do Lula, encontram uma muralha, encontram uma parede. Então, tentam, evidentemente, explorar nas franjas do eleitorado do Bolsonaro, porque é um fenômeno novo, é um fenômeno dos últimos 5 anos, a consolidação de um movimento político que
arrasta milhões em torno de um discurso nacional patriota, extremista e autoritário, um discurso semifascista que digamos, é a dissimulação de um projeto de poder. Então, eles estão realmente ali sem... E como você diz, então, as duas narrativas são tão poderosas que é muito pouco provável que seja o Ciro, seja a Simone, consigam chegar no dia 2 sequer com metade dos votos que tem hoje. Vão perder mais da metade. Vão se transformar em candidaturas semi-invisíveis e o país vai a uma polarização total em 10 dias. Vou mostrar, a maior parte das pessoas que estão aqui não viu essa propaganda do Lula no horário eleitoral gratuito ontem, é curtinha. Eu vou mostrar e aí queria a tua análise para ela, Valério. Por favor, vou mostrar. Sobre o atual presidente. Bolsonaro foi um mau militar, foi preso por indisciplina e mais tarde processado pelo Exército por planejar jogar bombas em quartéis. Depois virou um deputado omisso, que só aprovou 2 projetos em 26 anos. Apoiou o regime militar, defendeu a tortura. Sou favorável à tortura, tu sabe disso. E sempre pregou o ódio. De fazer um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Honesto, ele nunca foi. Eu sonego tudo que for possível. Inclusive, sua família comprou 51 imóveis, pagando com dinheiro vivo. Com as mulheres, Bolsonaro é agressivo. Vagabunda! Você é uma idiota! Dá que te dou outra! Mas com o Centrão, ele é tchutchuca. Eu sou do Centrão. Virou presidente numa campanha marcada pelo ódio, mentiras e fake news. Não deu outra. Como presidente, Bolsonaro é incompetente. Parece viver em outro planeta. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. E enquanto passeia de moto e jet ski, o povo sofre para pagar as contas. Os preços sobem mais que o salário. O desemprego assusta e a fome voltou. Ele foi um desastre na economia e desumano na pandemia. Estou com Covid. Atrasou a compra de vacinas que poderiam evitar 400 mil mortes. Vai comprar vacina, só volta aqui na casa da tua mãe. Nem as crianças escapam. Tem crianças comendo bolacha seca e suco em pó na refeição. Já para os deputados, Bolsonaro liberou mais de 5 bilhões para o orçamento secreto. Esse é o Brasil de Bolsonaro. O povo fazendo fila para comprar osso, milionários fazendo fila para comprar jatinhos. Só tem um monte de dado pobre no nosso país aqui. Votar, título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. O Brasil não merece um presidente assim. Muito bom, hein? É uma obra de síntese política. Nossa, eu estou impactado. Muito, muito bom. Com alguns momentos extraordinários, né? Alguns momentos extraordinários. Os pobres na fila do osso, os ricos na fila do jatinho. É cruel, mas é a verdade. É duro, duro, duro. Eu achei espetacular. Mas é assim que se faz a luta contra um inimigo tão perigoso, que tem força social de choque, porque tem uma parcela da sociedade brasileira, Mauro, é dramático dizer isso, mas não tenhamos ilusões infantis, que concorda com o discurso do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro diz pobre só serve para votar e tem no bolso um diploma de burro, bom, tem um setor da sociedade brasileira, vamos ser lúcidos, é uma sociedade muito desigual, muito fraturada, em que alguns setores médios, fundamentalmente eurodescendentes pelo racismo estrutural, conseguiram uma elevação social durante o período do pós-guerra, por vários fatores, até por alguns fatores que são parte, digamos, de dinâmicas que parecem invisíveis, como a valorização dos imóveis com a expansão da urbanização. Então, tudo isso e outros levaram a que surgisse uma camada média para o que é a sociedade brasileira muito privilegiada, que se habituou, apesar de ter muito pouca escolaridade, pouco repertório, pouca formação técnica, se habituou a ter empregada doméstica, tinha a casa própria, recebia aluguéis. Então, tinha um padrão de vida material muito mais elevado
do que seria daquele que predominava na classe trabalhadora. Desse ponto de vista, uma camada média muito acima, muito distante do padrão de vida médio da classe trabalhadora. E o mundo não é assim. É uma peculiaridade brasileira. Ou seja, o que as estatísticas, na sua frieza, revelam é que a sociedade brasileira é anormal, é atípica. Esta desigualdade social tardia tão elevada é uma doença histórica, uma doença política social. Isto tem que ser corrigido. Mas, evidentemente, há resistência, os privilegiados. E veja, há uma base social, não pode ser. Nós não podemos fechar os olhos para o fato de que no 7 de setembro, lá em Copacabana, né, o trabalho do grupo de pesquisa da USP, que utiliza drones e utiliza um software que conta o número de cabeças, que é uma metodologia com uma margem de erro muito pequena, reconheceu que havia um pouquinho mais de 60 mil pessoas, mas essa é uma imagem do momento. Então, num evento como o de Copacabana, que se prolongou durante 4, 5 horas, não é um exagero, não há uma metodologia científica internacional para ter um coeficiente de variável estrito, não sabemos se são 30%, 40%, 50%, mas vamos colocar que seja 30%. Né? Já para considerar esta flutuação da população que entra e sai. Nós já estamos falando de 100 mil pessoas. Então, nós temos que reconhecer que aqui há um obstáculo, há uma força social de choque. Porque, veja, para a esquerda brasileira colocar 100 mil em Copacabana, vamos ser honestos, está difícil. Por várias razões, mas está difícil. Por quê? Porque Lula está na frente, então tem o fator, digamos, acomodação, ilusão eleitoral. Não tem sentido eu sair para ir no comício, já que o Lula vai vencer, porque as pesquisas confirmam que ele vai vencer. Então, as pesquisas têm um efeito hipnótico, produzem aquilo que eu gosto de brincar, o sonambulismo da ilusão. Né? Todos nós podemos nos deixar, em algum momento, seduzir pelos nossos próprios desejos. Então, nós desejamos tanto a vitória no dia 2 que imaginamos que ela vai cair do céu sem ter que lutar por ela. Mas isto é uma ilusão do desejo, é o sonambulismo da ilusão. Tem que ser construída. Há uma luta em curso e o inimigo tem posições, tem uma base social, tem força social de choque, tem uma estratégia, tem uma política. E ele sabe que nós também temos. Quando ele diz, querem fazer comigo o que fizeram com a Jeanine Áñez na Bolívia, exatamente, Bolsonaro. O senhor é um criminoso como a Jeanine Áñez e os atos criminosos têm consequências. Veja, e não é que é um ato criminoso. É uma sequência ininterrupta de crimes de diferentes graus de gravidade que deixam completamente legítima a sua presidência. E veja, o problema do dia 2, quero desenvolver mais o perigo do dia 2. Ao entrar em condições, ao declarar-se em desobediência civil, vamos dizer as coisas como são. Ele vai dizer dia 2, não acato o resultado. Muito bem. Claro, na hipótese, lembremos para aqueles que nos acompanham, na hipótese de uma vitória de Lula desde o primeiro turno, nas condições que hoje nós conhecemos, provavelmente entre 51%, na melhor das hipóteses, 52% dos votos válidos. Portanto, ali uma estreita margem de votos que garante que não há segundo turno. Bom, diante disso, está colocado um problema que é se abre ou não o impeachment do Bolsonaro. Veja, eu quero ser claro sobre isso. Como é que nós temos um presidente que fica no poder, que se posiciona na desobediência civil, que previsivelmente vai chamar marchas para atacar o Tribunal Superior Eleitoral e a legitimidade do processo eleitoral? Ou seja, ele precipita no Brasil uma crise política institucional. Qual é a resposta que nós damos a isso? A resposta que nós temos que dar a isso é, imediatamente,
tomar a iniciativa do impeachment, ele tem que ser derrubado. Veja, foi o que o Partido Democrata fez nos Estados Unidos diante do Trump. Depois da marcha do Capitólio, entrou com uma medida imediata de impeachment por desrespeito à ordem democrática. Sim. Ele insuflou uma semi-insurreição. E aí não é uma questão, tem prazo, não tem prazo, não interessa. O que interessa é o gesto político de entrar com o impeachment, né? Mas se vai dar tempo de empichar ele até 31 de dezembro, se não vai dar, isso pouco importa, né? O que importa é a ação imediata, né? Exatamente. Veja, quando o Bolsonaro, no dia 2, disser não acata o resultado eleitoral, ele está no terreno, ele está fora do jogo democrático. Ele rompeu os limites das 4 linhas do campo. Ele está num terreno subversivo de quem diz a justiça eleitoral está manipulando o resultado para roubar a eleição que eu ganhei. Diante disto, a única resposta é defender a legitimidade do processo eleitoral. Muito bem. A legitimidade do processo eleitoral é legalmente incompatível com a presença de Bolsonaro na segunda-feira, dia 3, no Palácio do Planalto. É incompatível. Não se pode ter a proclamação de um resultado eleitoral pela Justiça do TSE no dia 2, dizendo Lula venceu no primeiro turno, e no dia 3, Bolsonaro no Palácio do Planalto, exercendo a presidência da República, dizendo não reconheço a decisão da Justiça Eleitoral. Há um duplo poder. Bom, diante do duplo poder, há uma luta. Bom, e nós não podemos fazer cara de estátua, momento piramidal, momento egípcio piramidal. Fingimos que não estamos vendo que Bolsonaro questiona a legitimidade do processo eleitoral e continua exercendo o poder e vai chamar a mobilização da sua força social de choque. A iniciativa do impeachment é imediata, mas aí nós temos um problema. Por onde passa o deslocamento de Bolsonaro? Há 3 vias que se combinam. A primeira e a mais importante é a mobilização política e social. Senão, vivemos de novo na Noruega imaginária de que as instituições se autorregulam sozinhas sem a disputa das relações sociais e políticas de força onde elas estão, que é na vida. Na vida destas 20 gigantescas cidades brasileiras que todas têm 1 milhão ou mais de habitantes. Muito bem. A segunda é via o Congresso Nacional, ou seja, o presidente da Câmara tem que abrir um pedido de impeachment. Aí nós temos o fato, nós temos uma múmia na presidência da Câmara, que é o Arthur Lira, que vem de Alagoas, o estado mais desigual, mais pobre, mais abandonado, mais vulnerável do país, e base política do Bolsonaro. Mas aí tem um elemento, Valério, desculpa te cortar. Deixa eu só fazer 2 observações, que eu vou emendar. Tem uma última questão aqui. A conversa está muito fantástica. Já digo o seguinte, semana que vem, se o Valério puder, ele volta. Na última semana, fundamental tirar esse pulso final do processo eleitoral. O Fábio Silva, com a contribuição dele, mais uma live de qualidade, uma aula, parabéns. Aí tem uma questão do doutor Eurico Dutra, né, que foi fundamental, médico infectologista, fundamental, virologista, desculpa, durante o processo da Covid, né, no esclarecimento, e que traz uma questão. Mas antes de colocar a questão, vou juntar as 2 coisas em uma única, para você desenvolver ambas. A primeira e parece que dia 3 o cenário na Câmara talvez mude, porque uma vez Lula eleito no primeiro turno, nessa hipótese, né, da eleição da vitória no dia 2, há um instinto de sobrevivência dos deputados federais, porque é o seguinte, eles sabem que não vai ter golpe, e eles sabem que a partir de 1º de janeiro o poder é Lula, e eles sabem que o poder... Então, acho que o cenário de trâmite do impeachment muda em relação ao que a gente teve até agora. Então, talvez com maiores possibilidades. E aí trago essa última questão do doutor Eurico. Bom dia, Mauro e Valério. Para tirar o pestilento, vale até o PT conciliar com a Faria Lima? Esse papo com o Meirelles é meio assustador. Então, ainda esse cenário do impeachment e depois a questão da frente ampla, né?
Bom, tem razão, doutor Eurico. A verdade é que o Brasil quando a gente olha assim bem de perto, Mauro, assim, olhos nos olhos, o Brasil é meio assustador. Não é para brincadeira, não. Não é mesmo. O Brasil, nós temos que ter nervos de aço, na verdade, e nunca podemos perder o bom humor, porque é difícil. Bom, claro, teremos um cenário diferente na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, mas se conheço bem, digamos, eu diria que aqui estamos entrando no terreno das previsões, né, Mauro? Uhum. Probabilidades. A probabilidade maior é que o Centrão passe a primeira semana depois das eleições tentando apagar o incêndio no Palácio, ou seja, é a turma do deixa disso. Sempre o caminho no Brasil é evitar a exacerbação dos conflitos. E é por isso que as nossas crises são lentas e longas. Veja, em outros países, as crises políticas elas são intensas, mas rápidas. Elas se resolvem. A medição de forças se precipita mais rapidamente. No Brasil, é como um pouco o nosso futebol. A crise é um pouco lenta, porque ninguém está muito disposto a chutar a gol antes de ter uma margem de certeza muito grande. Então, a bola fica rodando de lado, ficam jogando de lado, até que alguém decida verticalizar o jogo e partir para o gol. Essa é uma das vantagens do Abel Ferreira no Palmeiras. Ele montou uma tática, ele utiliza o talento, a inteligência espacial do jogador brasileiro, mas ele verticaliza o jogo, ou seja, ele impulsiona o instinto de vitória, a busca da vitória, a busca do gol, a vontade de vencer. Bom, nós vamos precisar disso, não basta vencer nas urnas, porque depois vai haver uma disputa institucional. E até o Arthur Lira aceitar a abertura de um processo de impeachment, nós não sabemos o que... Os dias contam como semanas, as semanas contam como meses, nesse intervalo que vai de outubro até o final do mandato do Bolsonaro. Por quê? Porque é mais ou menos como ter, por período muito longo, um golpista na presidência. E nós temos que aprender que num país como os Estados Unidos, onde a força de pressão da classe dominante, quer dizer, os capitalistas mais poderosos do mundo, sobre o Congresso Nacional norte-americano é imensa, ainda assim não foi aprovado o impeachment do Trump. Uhum. Não é uma coisa incrível? Vamos lembrar, o Trump escapou do impeachment, mas se abriu, porque alguém lá na direção do Partido Democrata conseguiu ter maioria e dizer, não, aqui a mão não pode tremer, tem que abrir o processo de impeachment. Não, mas não temos certeza da votação do Senado, não interessa. Tem que ficar sinalizado e marcado para a história que quando um presidente da República é cúmplice de uma manifestação de fascistas que invadem o prédio do Congresso Nacional, ele não pode mais permanecer no poder, não importa se o seu mandato tem 3 semanas ou 5 dias, ele sai derrubado. Ele não sai cumprindo o mandato, sai derrubado. Bom, Bolsonaro tem que sair da presidência derrubado diante do desafio golpista que ele colocou ao longo das últimas semanas e de forma inquestionável, transparente, provocatória, em Londres. Em Londres, ele perdeu o juízo e disse: se não tiver 60%, fui roubado. Ele está tomando alguma pílula e que deixa o seu estado, a sua consciência completamente alterada. Bom, então, realmente, nós temos que pensar a iniciativas nas ruas, a iniciativa no Congresso Nacional e a iniciativa no TSE, porque o TSE tampouco pode proclamar o resultado e depois voltar para casa e marcar uma reunião de comitê para quarta-feira. Uhum. Veja, nós não sabemos como é que nós vamos dormir no domingo e acordar na segunda. Se é que vamos dormir de domingo para segunda diante da crise que se desenha no horizonte. Então é um momento de máxima responsabilidade em que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral e evidentemente, Alexandre de Moraes à frente, tem uma responsabilidade democrática. Para ser sincero, que eu não me lembro que nenhum presidente de Tribunal Superior Eleitoral teve desde o fim da ditadura, mano.
A responsabilidade do Alexandre de Moraes na noite de segunda-feira quer dizer, pesa sobre os seus ombros uma responsabilidade dramática, porque é ele que tem que, em primeiro lugar, ao anunciar o resultado, defendê-lo. E defendê-lo significa defendê-lo da presidência da República. Ou seja, não pode fazer ouvidos de mercador para um discurso de dualidade de poderes do Bolsonaro, que diz: você proclamou um resultado que eu não acato porque essas eleições foram roubadas, tem que haver novas eleições, ou qualquer, não sei que solução que ele vai dar, mas tem que propor outra coisa. O Alexandre de Moraes tem que fazer algo. Então, uma das hipóteses é o próprio Alexandre de Moraes tomar a iniciativa de denunciar a candidatura derrotada de Bolsonaro diante da PGR para exigir da Procuradoria-Geral da República uma iniciativa junto ao Supremo Tribunal Federal de afastamento do Bolsonaro da presidência. Também uma outra via, que é uma via colateral à iniciativa por dentro da presidência da Câmara. Mas o tema de fundo é: se Bolsonaro não acata o resultado eleitoral do dia 2 de outubro, a única coisa que se pode fazer nesse país é exigir a imediata deslocamento, o afastamento de Bolsonaro da presidência da República, e não pode concluir o mandato tendo o controle do Palácio do Planalto para uma estratégia golpista. Desde já fica combinado, se você puder, semana que vem volta. Acho que vai ser o pessoal gostando demais da tua presença aqui. Alguém disse: Valério fala um brasileiro que eu entendo. Legal. Uma capacidade fantástica de comunicação e de análise. Vamos então, eu te dou 3 minutos apenas. Gente, nós estamos desde estamos com 1 hora. Né? É o Café com o Valério. O Jean Willis teve algum problema lá em Barcelona, não conseguiu entrar, e aí a gente foi tocando essa conversa boa e saborosa com o Valério. Queria então te dar 3 minutos, que a Adelita, tua companheira de PSOL, inclusive, a Adelita Monteiro, vai entrar lá no Ceará agora, já está aí. Oi, Adelita. Que mal. Para essa questão do Eurico, né? Que ele trouxe. Né? Vale conciliar com a Faria Lima? Esse papo com Meirelles é meio assustador. Uma consideração final sua sobre isso. Olha, para derrotar Bolsonaro vale qualquer aliança, ou seja, qualquer aliado que nas próximas 10 dias tome a palavra e diga eu não sou, hipoteticamente diga, eu não sou de esquerda, eu não concordo com o PT, eu não concordo com o Lula, sou adversário político do movimento operário, sou inimigo político do movimento feminista, do movimento negro, do movimento camponês, mas vou votar no Lula porque a disputa que nós estamos fazendo é da civilização contra a barbárie, da democracia contra o fascismo. Bom, é a vida, exatamente. Nós precisamos de declarações que são de adversários políticos, mas que compreendem que o perigo fascista que o Bolsonaro representa. Outra coisa é qual deve ser a composição de um governo Lula, mas esta é uma dor de cabeça que nós temos para janeiro do ano que vem, viu, pessoal? Cada dia sua agonia, um problema impossível para resolver por dia. Então, quando o Meirelles declara apoio a Lula, isto não significa que o Lula convidou Meirelles de novo para ser membro do governo, para ser presidente do Banco Central. Não existe reciprocidade por antecipação. Não é verdade. Isso aí é uma fantasia maquiavélica de quem é um pouco masoquista e gosta de sofrer por antecipação. Evidentemente, eu seria contra o convite a Meirelles para ocupar um ministério do governo Lula, porque os últimos 20 anos não passaram em vão. Mas não é disso que se trata. O que se trata é de derrotar o Bolsonaro. Todas as declarações que vierem contra o perigo da reeleição do Bolsonaro, alertando para o perigo... Bom, são 4 anos de Bolsonaro no poder, vamos dizer as coisas como são, Mauro, para que as pessoas entendam. Mais 4 anos de Bolsonaro significa não só que o regime democrático estará em suspenso, porque ele vai para a subversão, para impor um regime autoritário, mas estamos falando de que o Brasil vai se asiatizar.
Ou seja, a estratégia de Bolsonaro é nivelar os custos produtivos no Brasil pelo padrão médio que hoje prevalece nas Filipinas, no Bangladesh, na Indonésia, na Tailândia, na Malásia. Nós estamos falando de asiatização. O salário médio brasileiro, em dólares, tem que estar nivelado pelo teto destas economias, destes capitalismos do Sudeste Asiático. Porque isso obedece a um plano que é atrair investimento estrangeiro. O problema de fundo é, né, como se impulsiona o crescimento, como é que nós saímos desta estagnação, como aumenta a capacidade de modernização e produção de riqueza no Brasil. E isso, evidentemente, ou é garantido por investimento do Estado, ou é garantido pelo investimento privado nacional, ou é garantido pelo investimento privado internacional. E o sonho do Bolsonaro é que chova dólares no Brasil. Essa, digamos, é a libido, o desejo libidinoso do Paulo Guedes, é ver chover dólares no Brasil, porque nós estaríamos entregando o nosso povo para ser explorado nas condições que hoje são dominantes no Sudeste da Ásia. Isso é uma regressão civilizatória. Isso não vai acontecer, pessoal. Isso é um sonho delirante, é uma fantasia distópica. É um projeto monstruoso. É basicamente oferecer o nosso povo para ser super explorado com a promessa de que o bolo tem primeiro que crescer para depois ser dividido, que era o discurso ideológico que o Delfim elaborou para o Médici durante a ditadura militar. E isso produz uma ruptura profunda na sociedade brasileira, uma desagregação, uma fratura que aí será irreversível na sociedade. Portanto, Bolsonaro tem que ser derrotado pela ameaça que ele representa à nação. E diante disso a mão não pode tremer, e todos os aliados daqui até domingo que fizerem uma declaração, mesmo que seja tímida, ele diz: eu fico desconfortável com a eleição do Bolsonaro. Tá valendo, desconfortável, tá valendo, qualquer coisa, tá valendo. Porque nós temos que vencer. Não, e acho que é uma coisa importante que você traz, né? O Meirelles estava lá, não é porque é da Faria Lima, o Meirelles estava lá na segunda-feira porque foi um encontro de ex-candidatos a presidente. Ele foi candidato a presidente em 2018, né? E foi presidente do Banco Central com o Lula, e o Lula sempre falou: o Meirelles veio para ser presidente do Banco Central, mas quem manda sou eu. Essa coisa com o Lula o Lula tem muita clareza. Agora, não existe, gente, não existe possibilidade do Meirelles ir para o ministério do Lula. Lula não vai abrir as pernas, ou perdão pela palavra, pela expressão de mau gosto. Lula não vai ceder a Faria Lima. Ele não vai entregar o Ministério da Fazenda para Faria Lima. Vai ser alguém de esquerda. Não tem disso. E é o que o Valério falou. A lógica hoje é a lógica da frente ampla contra o fascismo. Não tem conversa. É o que é a questão, a sobrevivência do país e a sobrevivência física. Se você quer que os pobres vivam nesse país, se você quer que o Valério viva nesse país, se você quer que eu viva nesse país, tem que derrotar Bolsonaro, porque a sobrevivência física dos pobres e dos líderes da esquerda está em risco se Bolsonaro se mantém no poder. Valério, semana que vem podemos contar contigo? Claro, primeira linha, sempre. Fechou. Até a hora. Mais Valério. Obrigado. Não dormimos. Obrigado demais. Um abraço. Aquele abraço a todos que acompanham o café da Fórum e a programação do Mauro. É isso aí. Vai tomar seu café.